Não, eu vou começar essa minha parte aqui. Eu vou ler um trecho do programa do PT de 2002. Abre aspas. Não há governo petista nos estados e nos municípios que não esteja comprometido com a responsabilidade fiscal e a estabilidade das contas públicas. Nosso governo vai criar um ambiente de estabilidade, com inflação sob controle e sólidos fundamentos macroeconômicos para que a poupança nacional aumente e seja orientada e estimulada através de taxas de juros civilizadas para o investimento produtivo e o crescimento. Esse é o programa de 2002, não é o de 2022. Então, essa lógica fiscalista, ela está no governo do PT, pelo menos desde o primeiro governo Lula. Tanto é que o guru econômico do MBL, o Marcos Lisboa, foi secretário de Política Econômica do Palocci durante o primeiro mandato do governo Lula. E naquele momento não tinha golpe, naquele momento não tinha essa vigência, né, que o Sérgio falou do fiscalismo, pelo menos nesse sentido institucional que está colocado. Então, eu acho que isso contradiz um pouco a fala dele, porque, na verdade, o PT ele abraçou esse programa desde o primeiro mandato dele. E aí, eu concordo com ele, eu acho que as críticas elas têm que estar sempre nesse campo do debate de ideias, eu não acho que nunca deve ser para o campo da questão pessoal, só que aí eu faço um reparo em uma questão, porque, vejam, e aqui eu já vou até ter uma divergência até mais forte aqui, que é o seguinte, eu não quero unidade com quem está defendendo a política do Haddad, não. Eu não acho que tem que ter unidade, não. O Haddad, para mim, ele está defendendo a manutenção do sistema político e econômico que está colocado aí, a manutenção do modelo econômico. O Haddad tem que ser criticado. A política econômica do governo Lula tem que ser. Não, ele não quer unidade com quem defende o Haddad, não. Ele quer unidade só com os webcomunistas, que são linhas auxiliares igual a ele, né? Aí ele quer unidade, lógico. Criticada. E o governo Lula tem que ter maturidade para lidar com essas críticas. E o lulista médio tem que ter maturidade para lidar com essas críticas, porque isso é do jogo político. Por exemplo, o Sérgio citou a questão. É muito engraçado, né, Crepe? É muito engraçado, é muita hipocrisia da sua parte falar de maturidade para lidar com crítica, quando você foi lá no seu X e postou isso aqui, ó. Se o Jones largar a política, acaba o canal do cara. É muito engraçado, é curioso, né? Você falar em maturidade para receber crítica. Aí aparece nos comentários dos vídeos aqui. Ah, mas só faz vídeo do Jones. Ah, tá com hiperfoco no Jones. Ah, e que tá com inveja. Ah, que tá com inveja do meu engajamento. E cadê a maturidade de vocês para lidar com a crítica? Sua, do Jones Manuel, e seja de quem for. Cadê a maturidade de vocês? Quer dizer que a maturidade tem que ser só dos outros? Só os outros que têm que ter maturidade para receber crítica. Vocês não, né? Vocês não podem receber crítica, não. Vocês só têm que fazer. É igual o Sérgio Roque falou, é muito fácil você ser pedra. Agora, ser vidraça ninguém quer, né? Vocês só querem ser pedra. É complicado, meu querido. É muita hipocrisia da sua parte falar em maturidade para receber crítica. Quero ver se você tem, tá? Se você pegar os vídeos do seu canal aqui para me analisar, você vai ter a maturidade de aguentar a crítica, que tu fala merda pra caralho, tá? Tu fala merda pra cacete. Quero ver tu ter a maturidade de aguentar também, tá? O Crepe também não sabe português. Falou, se eu fazer. Vou depois de achar a minutagem. Horas. O cara se acha a cocada toda porque é doutor e etc. e não sabe conjugar verbo no futuro do subjuntivo. Pois é, Laura. Estranho, né? Mas vamos lá. Do Ciro Gomes ali, ele tentou me provocar com esse ponto. É o direito dele. Eu não sou advogado do Ciro. Quem vai ter que responder por essa contradição vai ser o Ciro, não vai ser eu. Eu só faço um reparo que é o seguinte: é o mesmo palanque que vai estar com o bolsonarismo lá no Ceará, eles vão estar no Rio de Janeiro lá. Eu só quero saber se essa crítica vai valer para o Rio de Janeiro também e não vai valer para o Ceará. Que para mim vale para os dois. Eu sou do time que se critica, tem que criticar tudo. Mas isso é irrelevante para a discussão. A questão, e aí entra a questão que está colocada, porque veja, gente, se a gente não tiver capacidade de fazer crítica a isso, quem que vai criticar? Vai ser o bolsonarismo que vai criticar? Você acha que o bolsonarismo vai reclamar que o governo Lula está sendo fiscal? Tá bom, Crepe, eu entendo. Tudo bem, quer criticar? Critique, mas aguente as críticas. Porque toda vez que vocês mentirem sobre o governo, eu vou estar aqui desmentindo. E aí vocês têm que parar com essa porra dessa ladainha do caralho de mandar os seus fandons e seus robôs pra cá nos comentários. Ah, mas tá com hiperfoco.
Ah, mas que só sabe atacar isso. Teve outro que falou: ah, tá com hiperfoco no Jones. E o Jones tá com hiperfoco em fazer fake news sobre o governo. E você também, o Crepe. Você tá com hiperfoco em mentir sobre o governo. Então, se o hiperfoco de vocês está direcionado em mentir sobre o governo Lula, o meu hiperfoco ele está direcionado em desfazer cada mentirinha de vocês, tá bom? Cada uma, não vai passar nenhuma batido, nenhuma, é zero. Mas eu não estou brincando, é zero. Mentiu, eu vou estar desmentido daqui. E foda-se o que vocês pensarem, o que seu público pensar também, que vão para casa do caralho. Eu vou desmentir cada uma de vocês, tá? E aí vamos ver se vocês têm a maturidade de aguentar também, ou se vai ficar mandando robô para cá, de ficar chorando. Para de atacar o meu senhor, né? Enfim, vamos ver. Socialista demais ou ele vai falar que o Lula é socialista? Porque se você pega a distinção hoje entre a política econômica do Paulo Guedes e a política econômica do Haddad, você vê diferenças? Você vê diferenças. Mas quais são essas diferenças? Você acha que o bolsonarismo ou a turma do Paulo Guedes vai criticar o Haddad porque ele está praticando, ele está implementando um teto de gastos? Eles vão falar que esse teto de gastos ele é frouxo demais. E aí quem que vai fazer? O Haddad está implementando o teto de gastos, seu canalha? É? É o Haddad que está implementando, não foi o Temer que fez, não. E o Haddad reduziu o dano através do NAF, que o NAF foi a única saída possível para driblar os 20 anos de congelamento. O seu narniano, habitante de Nárnia. Caramba, cara. Vem para a A realidade, crítica Crepe. que vai virar e vai falar assim, olha, não tem que ter teto de gastos. Não tem que existir teto de gastos. Quem que vai fazer essa crítica? E aí entra uma questão que é um problema, assim. Puta que pariu. Quem que vai fazer essa crítica, né? Porra, Crepe, não tem que ter barriga aqui, mas eu tenho. Eu queria ter tanquinho. Quem que vai fazer essa crítica? Engraçado, seu canalha. Aqui, ó, não tem que ter teto de gasto, mas olha isso aqui, canalha. Mentiroso, canalha. Aí, ó, não tem que ter. Mas olha isso aqui, ó, para esfregar na sua cara aí. Como é que a gente faz com isso aqui, o seu vagabundo? Como é que a gente faz, vagabundo, com isso daqui, ó, que se chama realidade? Tá que pariu, bicho. Que é isso? Eu perco a cabeça com esses Por caras. exemplo, o Sérgio mencionou várias vezes e ele fez essa menção, inclusive, eu acho até num tom pejorativo, no sentido de pegar em armas, assim. Não tem ninguém defendendo pegar em armas aqui. E aí cria-se uma falsa dicotomia. Não, 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 peraí, tá vendo? Depois o pessoal diz que eu pego pesado. Não tem ninguém defendendo pegar em arma, não, canalha. Então eu vou te mostrar, canalha, mentiroso. Tá, não tem ninguém defendendo pegar em arma, não. O que é isso aqui, seu canalha? Isso ali é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Armado do Estado, canalha. Como é que não tem ninguém defendendo isso? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Toma vergonha na tua cara. Para de mentir, porra. Que é isso, gente? Desculpa o desabafo, mas eu perco a cabeça. O cara é educado e tudo, mas é um mentiroso. Não para de mentir pela madrugada. Que é isso, gente? É o seguinte, ou você aceita a política econômica do governo, ou se você não aceita, você pega em arma e derruba tudo. Mas eu não acho que precisa ser nesse sentido. Porque a gente precisa pensar como que a gente vai fazer um debate político, um debate crítico, para poder levantar uma série de questões, uma série de problemas que a gente percebe como dificultadores de uma série de problemas, inclusive problemas da comunicação. Porque isso acaba dificultando a própria mobilização política para a gente pensar projetos alternativos, igual eu comentei antes. E aí, de fato, quando o Lula vai lá e fala que essa cobrança ela tem que existir, estou de acordo com o Lula. Só que aí o problema essa cobrança ela não ela é contraditório. Por quê? De um lado, a cobrança tem que existir, mas do outro lado, essa cobrança não pode ser feita, senão você vai ter que pegar em arma, você está sendo antipetista, você está alimentando a extrema-direita. Tá bom, Crepe. De novo, aqui, ó. Isso ali é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização revolucionária. Não, e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo.
De novo, Crepe. Aí, ó. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Tá bom pra você, Crepe? E agora, será que alguém defende pegar em arma? Ninguém defende, não, Crepe? Será que não? Vamos lá. E aí fica numa situação que, ó, pode cobrar, pode criticar, mas só pode ser dentro dos limites, dos termos e de tudo que foi estabelecido dentro de um determinado enquadramento político. E aí, no fim das contas, a conclusão disso tudo é que, no fundo, não pode criticar, que é o que a gente acaba vendo acontecer o tempo inteiro. Pode criticar, Crepe. Pode criticar sim. O que não pode é mentir. Criticar pode. Ué, por que não? Agora, se a sua crítica tiver nexo com a realidade, por que não? O problema é que vocês mentem, vocês não criticam. Vocês mentem na cara de pau, na cara dura. Entendeu? Então, Vamos lá. como que vai ser possível essa cobrança? Entendeu? E aí, esse é o ponto central. Esse é o ponto central, porque, veja, ninguém está defendendo aqui uma perspectiva aceleracionista de, vamos tocar o terror aqui, vamos causar uma bagunça, uma confusão e tudo. Só que, na minha perspectiva, e aqui eu acho que é o centro do debate. De novo, Crepe, ninguém é aceleracionista não, né? Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Esse além é uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Certo. Tá aí, Crepe. Ninguém é aceleracionista não, né, Crepe? Imagina. Né? Bate Vamos lá. se isso não for colocado em discussão, a direita não vai colocar isso em discussão e os mecanismos que alimentam o bolsonarismo vão continuar existindo, porque se o orçamento da saúde for insuficiente, vai continuar a gente caindo na rede bolsonarista para poder achar solução para a saúde. Se o orçamento da educação for insuficiente, vai continuar caindo gente na rede do bolsonarismo para poder achar solução para a educação. Se o cara fica lá meses na fila do INSS, porque o governo está fazendo contenção de gastos e ele não sai da fila, isso vai alimentar o bolsonarismo. Então, a gente precisa refletir sobre isso. E aí voltamos na questão da comunicação. Contenção de gastos. Por que a direita sai na frente disso? Mas que mentiroso canalha. Quer dizer que o governo está fazendo contenção de gastos. Breno Altman deu uma invertida que ele ficou contando borboleta. Eu queria ver. Quem sabe por um dos próximos reacts que a gente faz, se não seja esse, né? Tudo. Porque a direita, mal ou porcamente, e de muitas vezes, na maioria das vezes, apresentando propostas erradas e soluções erradas, ela dá um caminho. Ela fala, ó, tá errado por conta disso. Aí, no caso do SUS, por exemplo, tá errado por quê? Porque o governo está gastando demais com isso, com aquilo, e tem que privatizar e não sei lá o quê. A gente discorda disso, eu tenho plena certeza que isso é uma solução errada, mas eles estão apresentando uma solução. E aí, se a gente chega e se unifica e fala assim, não, é isso, é o que dá para fazer e tudo, a gente está desde 2016 sob a vigência dessa questão desse fiscalismo de um golpe e tudo mais, então não dá para mudar muito. E aí a gente se coloca numa posição que a gente está. Eu queria muito saber o que o Crepe já dirigiu na vida dele. O que você já administrou na sua vida, Frederico Crepe? O quê? O quê, por exemplo? Sua turma de faculdade? Sei lá. Um DCE? O que você já administrou? O que você já dirigiu? Você já foi chefe de alguma coisa? Você já teve que tomar decisões sobre alguma coisa importante, será? Porque eu fico pensando, gente, esses caras são tudólogos, entende de tudo, ensina todo mundo a fazer tudo. Não, o Lula tem que fazer isso, o Haddad tem que fazer aquilo, eles sabem tudo. Só não fazem nada. Engraçado. Cadê a experiência de você? Não tem. Não tem. Mas quer ensinar quem tem larga experiência a fazer política. Gente, é inacreditável. Não precisa muito. Por isso que o Sérgio Hoff está passeando, sabe por quê?
Não precisa muito para ganhar de debate desses caras. Para ganhar debate desses caras, não. Basta ir com a realidade. Se você conhece um mínimo de realidade, você já ganha de qualquer um deles num debate. Qualquer um. Qualquer um. Não tô brincando. Naturalizando as questões que a gente não está oferecendo alternativa para as pessoas. Obrigado, Alfred, pela intervenção. Eu vou trazer aqui uma outra questão que eu puxei aqui para o nosso debate. Eu quero voltar ao centro da nossa discussão, que é essa questão das redes digitais, enfim, dos influenciadores do nosso campo, trazendo a seguinte questão, porque a desinformação ela continua sendo um dos motores centrais da extrema-direita no Brasil, moldando percepções sobre economia, E da extrema segurança, esquerda também, né? costumes e até Extrema fatos direita, básicos da extrema vida esquerda. pública. Muitas vezes essas narrativas falsas elas se espalham com mais rapidez do que qualquer resposta institucional, alimentando uma polarização que, Principalmente embora desse pareça canal aqui, ó. estabilizada, na prática está mais segmentada, mais Principalmente emocional desse e mais canal aqui, ó. difícil de disputar do que em 2018 ou 2022. Diante disso, quais são hoje os principais eixos de desinformação explorados pela direita? Por que eles continuam encontrando terreno fértil em diversos segmentos sociais? E, ao mesmo tempo, como é que influenciadores progressistas podem enfrentar esse ambiente polarizado sem cair na armadilha de apenas reagir, se defendendo, desmentindo factualmente, o que raramente mobiliza emoção ou engajamento? É possível disputar a opinião pública no contexto em que a polarização se tornou uma espécie de identidade política para milhões de pessoas? Eu queria passar a palavra já para o Sérgio para ouvi-lo a respeito dessa questão. Por favor, Sérgio. Eu acho que o debate de redes ele é estruturado para mobilizar afetos e não tem outra saída. Agora, tem uma questão aqui. Que tipo de afeto a gente quer mobilizar? Eu acho que um debate honesto de esquerda, ele precisa pensar isso. A gente quer fazer uma disputa que realmente leve a uma vitória do nosso campo, ou a gente quer, daqui a pouco, só realmente defender o nosso, monetizar e tá tudo bem? Né? Porque, assim, fica difícil, né, a gente dialogar e a gente fazer um debate de disputa de campo com a extrema-direita se a gente não tem essa consciência, porque a gente acaba, às vezes, adotando práticas deles para justamente engajar. Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma prática que é minha, né? Eu tenho uma prática que é minha, mas que ninguém segue ela. Pouca gente segue, talvez. Que é o seguinte, eu prefiro crescer muito devagar ou nem crescer, tá? Do que me render a certas lógicas, tá? Tem gente que passa o dia mobilizado no Twitter para gerar treta, para gerar a briga pela briga, dentro do mesmo campo, enfim, fazendo vídeo-resposta, fazendo, enfim, todo aquele rolê que a gente aprendeu a fazer aqui, aprendeu a acompanhar nas redes sociais. Eu tenho assuntos que eu sequer participo. Eu, às vezes, entendo deles, eu, às vezes, até conheço o assunto, mas eu prefiro me retirar da disputa para não mobilizar esse tipo de afeto. Agora, isso é raro, e isso não ajuda a crescer, e aí é que está a questão. Isso não ajuda a crescer porque a rede, os algoritmos, eles são pensados para crescer na base dessas tretas, Concordo. na base dessas disputas, na base dessas discussões estéreis, porque são estéreis, tá? A gente precisa ter consciência disso. Então, como é que a gente faz uma disputa com a extrema-direita, considerando isso tudo, e Isso sem acabou. se render a uma prática de extrema-direita, né? Eu acho que aí é o grande ponto. Eu tenho, por exemplo, como uma prática minha, do meu canal, de aquilo que eu não concordo, né, aquilo que eu quero tirar sarro, eu não vou ficar dando audiência para aquela criatura. Eu vou talvez pegar um conteúdo de alguém que comentou isso no nosso campo, eu vou pegar um conteúdo, enfim, talvez até anônimo para falar daquele assunto, né, um conteúdo apócrifo para falar daquele assunto,
para evitar de dar algum espaço, ainda que a lógica de dar palco não funcione muito bem, sabe? De, não vamos dar palco, não funciona. Vamos se botar na realidade aqui, isso de não dar palco não existe, quando o assunto é rede social. Mas tem uma diferença entre não vamos dar palco ou vamos amplificar o discurso, né? Vamos amplificar o assunto. Então a gente precisa navegar dentro de contradições, dentro de questões que as próprias redes nos colocam para fazer uma comunicação efetiva, para fazer uma disputa efetiva, né? Por exemplo, às vezes, o que a gente faz às vezes, acaba mobilizando o público, mobilizando o afeto do público para atacar o público ou atacar outro criador que poderia estar sendo um aliado, né? Por exemplo, aqui no começo a gente falou sobre o Frederico falou sobre o Três Irmãos, né? Eu não tinha chegado a citar o Três Irmãos. Os caras lá fazem o trampo deles e é super legítimo e tal, assim, mas eles conversam com todo mundo, né? E todo mundo mesmo. E ok, eles estão lá para hostear um debate, para hostear um podcast, né? Enfim, eu acho que é isso mesmo, né? Agora, conforme o entrevistado, conforme a pessoa que está lá, conforme o co-host, enfim, tu mobiliza uma comunidade. Então, eu acho que o que precisa ser pensado nesses momentos é isso. O que a gente está mobilizando e como a gente está mobilizando para fazer essa disputa de forma franca e com, de fato, uma perspectiva de crescimento do campo, né, do campo progressista, do campo democrático, do campo da esquerda. Então, o nosso discurso ele precisa se ajustar, às vezes, para que essa mobilização não seja uma mobilização raivosa, uma mobilização que acabe descambando para algo que a gente não concorda. Se a gente não quer que o nosso público vá atacar pessoalmente alguém, a gente precisa falar isso para o público, a gente precisa ser literal, a gente precisa pegar a pessoa pelo menos e dizer assim, cara, isso que tu tá fazendo é errado, sabe? E é preciso ter um senso de responsabilidade, ainda que não de fato. Eles não vão falar, Sérgio, porque é o que eles querem. Eles deixam nas entrelinhas, é tipo apito de cachorro, né? Eles querem mesmo que o público deles vá atacar as pessoas que não concordam, que desmentem eles. É a lógica deles mesmo, é a lógica de destruição de reputações, né? A estratégia deles é demonizar quem é petista para que não sejam levados em conta a mesma estratégia do bolsonarismo. Puro suco do olavismo. Exatamente, Fred. Esse é o modus operandi deles. Vamos lá. Se portar como pai do público, mas é preciso ter um senso de responsabilidade com isso e dizer, olha, vocês não façam isso, porque eu não autorizo vocês a falarem meu nome dessa forma. Porque as pessoas se colocam nesse papel em rede social de falar pelo teu nome, né? Quando elas se sentem pertencentes ao teu grupo, pertencentes à tua comunidade, elas fazem isso, com ou sem a tua autorização. Então a disputa de redes, ela tem muitas nuances, tá? Eu acho que se tem uma coisa que eu posso trazer aqui para tentar organizar esse discurso, é dizer isso. A gente tem muita nuance na disputa de rede social que acaba nos colocando em posições difíceis. O meu público está acompanhando aqui, tá? Mas o meu público, eu oriento eles a fazer o seguinte, cara, não briguem em comentário. Não fiquem brigando em comentário. Não é saudável para vocês, muito menos para mim, sabe? Não é todo mundo que faz isso. Aliás, não é quase ninguém que faz isso. Então tem métodos diferentes nas redes sociais, tem métodos diferentes entre os criadores, entre os influenciadores, e que talvez seja preciso uma reflexão para a gente qualificar esse debate, qualificar esse discurso e qualificar essa disputa, né? Porque é difícil, é arrebanhar um público cada vez maior, né? Mas como é que tu faz isso com qualidade? Como é que tu faz isso com aquela responsabilidade de que esse público não pode sair falando qualquer coisa por tudo? Então eu acho que passa muito por isso, tá? Minha opinião. Show. Obrigado. E com essa fala do Sérgio, eu encerro por hoje, gente. Cansado, quase 2 horas de live. Então amanhã a gente volta aí com noites reflexivas, tá?
Acho que eu não vou continuar nesse debate, ou de repente eu até termine ele. Deixa eu ver quanto tempo falta para amanhã ter. Ah, não, já está no final. Falta o quê? Falta ali 15 minutos. Acho que é o final do debate. Acho que fechou por aqui. Amanhã a gente faz outra coisa aqui no Noites Reflexivas. Então valeu, galera. Até amanhã. Tamo junto. Fui.